Vamos dar início à sessão da saudade em homenagem ao acadêmico Sérgio Augusto Pereira Novis. Boa tarde, quero cumprimentar os senhores acadêmicos, presidente Pietro Novellino, que é à minha direita, os acadêmicos Maurício Yunes e Oswaldo Nascimento, que estão também aqui compondo a mesa, cumprimentar a senhora Marta Maria e todos os familiares, amigos do professor Sérgio Novis. É uma honra muito grande tê-los aqui. O professor Sérgio Novis foi meu professor na faculdade. Depois, quando eu fiz 2 anos de CTI no HU, ele dava pareceres, eu sempre acompanhava os pareceres do professor Sérgio Novis, que eram sempre muito inteligentes, didáticos, e eu aprendi muito. Depois tive o prazer de encontrar o professor Sérgio Novis aqui na academia, e foi um período muito importante na minha vida. Na minha crença, apesar do professor Sérgio Novis não estar aqui fisicamente, ele está nessa sessão da saudade em todas as sessões da academia. Ele sempre foi um dos acadêmicos que mais frequentou a casa durante todo o período. Então, vamos dar início a esse momento, convidando o acadêmico Oswaldo Nascimento para a sua homenagem. Excelentíssimo presidente em exercício, professor, nós temos hoje uma oportunidade de simplesmente comemorar o fato de termos tido tempo com o tempo de viver com um grande amigo, um grande professor, um grande mestre, Sérgio Novis. E com isso, cumprimento a mesa, representada pelo professor Nardi, pelo nosso sempre presidente Novellino, pelo querido amigo Maurício Yunes, e demais colegas da bancada acadêmica, os amigos que estão aqui, para nós, então, lembrarmos a memória desse grande amigo, desse grande mestre que tivemos ao longo de nossas vidas. Particularmente, eu, no Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vou tecer algumas considerações dessa história do nosso querido Sérgio Novis, em que Sérgio dizia, e chegou a me dizer, quando ainda pretendia alcançar a possibilidade de ser acadêmico, pertencer a esta casa, Sérgio dizia sempre que nós passamos a ser imortais, mas não imorríveis. Então, eu posso lhes assegurar que Sérgio é imortal em nossas memórias e imorrível em nossos corações. Eu, revendo todo o passado, eu sinto isso tão presente, porque há uma característica da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no Instituto de Neurologia, berço da Neurologia Nacional, em que, lá começando, um dos meus mestres. E aquela maneira muito fluida, inteligente, de bom humor, de ensinar a bela arte de Charcot, a neurologia, isso ele fazia com uma mestria sem igual em nosso país. Sem igual. Era, sem dúvida, foi o maior orador da neurologia nacional e, na nossa medicina, chamava atenção entre os demais grandes oradores. Então, Sérgio, ele nasceu aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu tentar passar aqui o... Travou um pouquinho.
Perfeito. Muito obrigado. Mas não foi. Eu preciso depois mudar o sistema. Tá? Mas Sérgio nasceu aqui em 16 de maio de 1940. Foi batizado num domingo, 18 de junho de 1940, na Capela da Reparação, na residência de seus avós maternos, na Rua das Laranjeiras, número 1110. E teve uma pessoa muito especial, a dona Dedé, né, que cuidou dele durante muito tempo. Eu acredito até que não tenha sido só dele, mas de outros também. Uma pessoa importantíssima aí é a dona Francisca Pereira Novis, sua mãe, e, sem dúvida, a gente sempre refere na figura materna e na figura paterna aquilo que se constrói em termos de vida fora. E a Luísa Augusto Novis, importante otorrinolaringologista, eu cheguei, inclusive, a conhecer o professor Aloysio lá no Instituto de Neurologia, quando no terceiro ano eu comecei ainda de calça curta a aprender essa arte de Charcot. E nisso, nessa história, Sérgio encontra a sua amada, e essa amada que até hoje está ali junto com ele. Eu tenho certeza absoluta disso, porque sempre acompanhou ao longo da vida. E ele sempre teve toda uma atenção e carinho por ela. E é sempre bom ter Marta aqui conosco. Viu, Marta? Isso aí, sem dúvida, nos toca profundamente. Sérgio estudou na gloriosa medicina e cirurgia. A medicina e cirurgia, em 1963, ele ingressa na medicina e cirurgia, e em 64, fazendo curso de especialização da PUC, ele então ganha o título especialista, naquela época, em neurologia pela PUC do Rio de Janeiro. Aqui numa comemoração com seus colegas dos 50 anos, nessa turma de 1963. Então, vou apenas enumerar, são várias as posições que Sérgio teve durante sua vida acadêmica, e a ela se dedicou muito, não só à academia, dentro da universidade, como também à Academia Nacional de Medicina e também ao cuidado com seus pacientes na vida privada. Ele inicia, então, a atividade docente no Instituto de Neurologia, em 64, logo em seguida faz a livre docência, em 71, na UFRJ, e chega à emerência na UFRJ em 2011, depois de passar pela titularidade, que daqui a pouco eu vou comentar. Atuou como professor titular de Neurologia da Escola de Medicina de Souza Marques, também professor titular da PUC, particularmente voltado para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Neurologia nessa escola, em que conseguiu, atingiu, digo, a situação de professor benemérito dessa universidade. Em 71, Sérgio faz a livre docência em neurologia na FRJ, com a tese Astrocitomas cerebrais, aspectos clínicos e patológicos, com o auxílio da Alexandre Alencar, lá no Instituto de Neurologia. E nessa época até eu fazia, e dizia Fernando Pompeu, que era importante para ser um bom clínico que saiba anatomia patológica, e no caso do neurologista, neuropatologia. E dessa maneira, então, lá procurei o Alexandre Alencar. Eu me lembro dessas lâminas, Alexandre fazendo a revisão desses tumores e que, então, culminaram com a tese de Sérgio Novis. Em 93, então, ele já, como professor titular, na época, então, ele apresenta em concurso público de provas e títulos e chega, então, à titularidade na UFRJ. Em 2011, alcança o título de professor titular emérito dessa universidade, prêmio esse diante de toda a sua envergadura, desenvolvimento, desempenho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 67, ele torna-se membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Então, vejo que a dedicação a todos os segmentos em que envolviam a neurologia nacional, o Sérgio estava sempre presente e foi extremamente dedicado, fazendo muito por modificar e melhorar e crescer muito o desenvolvimento da neurologia a nível nacional. E dessa academia, ele foi presidente em 89 e 1990. Assume a coordenação do curso de pós-graduação da PUC em 81, onde permaneceu por 35 anos até 2016. E Sérgio sempre pensava aqueles estudantes que tinham um bom desenvolvimento, e, na época, eu tive a sorte de poder ter trabalhado com ele na PUC e chegando até ao nível de professor adjunto do programa de pós-graduação.
Então, muito me honrou e muito aprendi com o Sérgio Novis. Aqui na Academia Nacional de Medicina, em que ele tinha um amor enorme por essa instituição, ele não faltava às sessões da Academia Nacional de Medicina, ele, às quintas-feiras, vinha para cá e não atendia no seu consultório. E muitos o fazem dessa maneira, mostrando a dedicação que tem por essa escola, por essa agremiação. E Sérgio, então, assume a posição, a cadeira, toma posse em 1987, na cadeira número 2, com a memória intitulada Merinólise Pontina Central, ou Síndrome de Adams, Victor e Mancal, uma condição que, naquela época, começava a se ter uma ideia melhor dessas alterações a nível da ponte e suas repercussões importantes e graves para os pacientes. Na ocasião, vê-se nessa foto ele abraçado pelo seu pai. Em 97, assume a chefia da 25ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Como aqui já declinado na semana passada, a Santa Casa sempre foi um centro de excelência da medicina nacional e creio que, sem dúvida, sempre vem aquela vontade de recuperar essa posição que há algum tempo anda um pouco combalida. E o Sérgio, então, depois, logo em seguida, assume em 2002, digo, a 24ª Enfermaria, a Enfermaria de Neurologia, onde lá, até hoje, atua, se tem lá desenvolvido o curso de pós-graduação em Neurologia da Pontifícia Universidade Católica. Nessas fotos, com o professor Paulo Niemeyer, aqui, e também Marta, sempre presente, né, junto ao seu amado. Na Academia Brasileira de Neurologia, há um troféu que poucos têm esse troféu. É um troféu chamado Coruja de Ouro. Em 2012, ele recebe, então, essa outorga por todo o desempenho que ele teve na neurologia nacional e internacional, tendo, então, reconhecimento dos neurologistas do Brasil afora. Também, uma homenagem importante foi do capítulo de neurologia da Academia Brasileira de Neurologia, que é também conhecida como Associação de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro, em que aqui vê-se ele recebendo um diploma de honra por ser não só um membro fundador, mas um grande incentivador de todos os colegas aqui presentes, são grandes amigos da neurologia do nosso Estado. E sempre o desenvolvimento e desempenho da neurologia no Rio de Janeiro teve uma característica muito importante, que foi da semiotécnica, da capacidade de uma boa anamnese, de uma boa semiologia, e, sem dúvida, isso foi e se refere até hoje como a meca da cirurgia no Brasil. E é lógico que aqueles que aprendem, eles têm a satisfação de poder ter o símbolo do seu mestre como uma meta de vida, como grande exemplo. E assim fundaram, em 2008, a Associação dos Alunos do professor Sérgio Novis. E, sem dúvida, dentre esses colegas que muito participaram do desenvolvimento dessa associação, nós temos aqui ao lado dele a professora Maria Lúcia Pimentel, aqui presente, que daqui a pouco vai nos falar, e a Maria Lúcia, inclusive, assume a posição de Sérgio Novis na Escola Médica de Pós-Graduação da PUC e com mestria tem mantido um número realmente, uma demanda importante de alunos para essa escola, pós-graduação aqui no Rio de Janeiro. E nessa foto vê-se grandes nomes da neurologia do nosso estado. Sérgio, ele falava, né? Nós somos imortais, mas não imorríveis. Então, foi um homem, um exemplo de profissional, um exemplo como homem, como amigo, e Sérgio, durante um longo período, foi um exemplo também de resiliência. Um homem que lutou sempre com bom humor diante da adversidade. E isso é mais um grande ensinamento que ele nos trouxe, porque em momento algum ele deixou de soltar aquela piada inteligente, de trazer aquele gesto acolhedor, enfim, sempre buscando uma alternativa e pensando, amanhã será melhor. Desse modo, nós temos aqui um obituário que foi feito, desculpe, um in memoriam que foi feito a ele,
e os arquivos de neuropsiquiatria, que é a revista de referência da Neurologia Nacional, feito essa memória, feito pelo seu neto, pela Maria Lúcia, por um colega, que é o Hélio Teve, lá de Curitiba. Mas vamos falar um pouquinho de uma coisa mais interessante. É aquele lado alegre do Sérgio, né? E notem que o Sérgio sempre foi um homem à frente do seu tempo. Sérgio tem um Instagram. E, atualmente, a CAPES recomenda até que os professores deixem de ser sisudos. Não é, não tem Instagram, isso aí. Não, ao contrário, que tem o Instagram exatamente para evitar que no Instagram se coloque essas aberrações que nós vemos hoje em dia. E é importante a participação do professor com suas ideias, mostrando o que faz. E Sérgio fez, tanto é que vejam aí, com 1.326 seguidores. Isso é importante, é um número expressivo para o professor. E nós temos várias situações, uma delas chama atenção aqui, ele com seus filhos, sempre com esse sorriso, desculpem, aqui os seus filhos, sempre com esse sorriso bonito, né? A Marta aqui em torno, uma comemoração próximo, numa época em que todos nós fazemos aquela reflexão daquilo que foi importante na vida. E Marta, sem dúvida, foi muito importante na vida de Sérgio. Sérgio aqui com os amigos, fumando seu charuto, aqui também com o filhão, daqui a pouco vai nos falar também, com as suas ex-alunas, e outras fotos aqui com os amigos, aqui com o filho, a nora e o neto, que daqui a pouco deixou também uma gravação para a gente, com Marta sempre comemorando, com Marta aqui, não me lembro bem, parece que foram 60 anos, não é isso? De casados, creio, se não estou errado, aqui com o netinho, e aqui sempre tendo uma boa ideia. Ou seja, nunca faltou ao Sérgio um bom humor, a alegria de viver. E, nesse momento, uma lembrança, creio, da sua última participação aqui na Academia Nacional de Medicina, quando nós fizemos um simpósio sobre doenças raras, e Sérgio, então, faz algumas considerações sobre... Você poderia me ajudar, que não está rodando. Como é que eu faço aqui? Fui discípulo de Diolindo Couto, que sempre nos advertia nas sessões clínicas de que a doença rara era rara. E se nós começássemos a encontrar doença rara toda semana, estaríamos seguidamente errando. Com toda sinceridade, acho que assim deve proceder a Academia Nacional de Medicina. Realizar reuniões, simpósios, em que se abre à classe médica ensinamentos e informações que vão melhorar o seu proceder médico, porque aprenderá como se manifestar diante de uma doença rara. E assim, Sérgio Novis, mais uma vez, nos mostra, nos ensina, como ele sempre fez, e nessa oportunidade desse simpósio, nós levamos aqui que o raro é sempre raro, e pensar toda hora no raro não é comum. Mas, sem dúvida, Sérgio Novis é um dos raros grandes mestres que a nossa neurologia nacional, a nossa medicina teve, particularmente a nossa casa. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Oswaldo Nascimento. Convido agora o acadêmico Maurício Yunes para a sua homenagem.
Boa tarde a todos. Senhor presidente em exercício, acadêmico Antônio Egídio Nardi, acadêmico Oswaldo Nascimento, organizador dessa sessão, presidente Pietro Novelino, confrades, familiares do professor Sérgio Novis. Cabe a mim dizer algumas palavras como sucessor do professor Novis na cadeira número 2. E eu confesso que é um momento de grande emoção e alegria. Emoção porque o professor Sérgio deixou muitas memórias, muitas coisas profundas em todos nós, e ao encontrarmos a sua família, isso vem à tona, né? E alegria por vermos que estamos aqui praticamente celebrando todo o carinho e toda o legado que o professor Novis deixou para a gente. O professor Sérgio Novis ocupava a cadeira número 2 da Academia Nacional de Medicina. A cadeira número 2 tem como patrono Miguel da Silva Pereira, que no século XIX tomou posse nessa academia. A sucessão de Miguel Pereira, no século XX, nós tivemos vários acadêmicos. O primeiro foi Joaquim Moreira da Fonseca, que tomou posse em 1919, seguido por Hamilton de Lacerda Nogueira, em 1946, Milton Fontes Magarão tomou posse em 77 e, na sequência, o professor Sérgio Augusto Pereira Novis. O professor Novis era um devoto da medicina. Era um advogado apaixonado pelas suas causas. Ele era ungido com o dom da oratória e da eloquência e tinha um senso do humor intensamente apurado. Era um excepcional didata e fez escola na neurologia brasileira e era um predestinado à Academia Nacional de Medicina, descendendo de uma família tradicional que formou seletos discípulos de Asclépio há várias gerações, dos Pereiras e dos Novis. No século XIX, seu bisavô paterno, Dr. Augusto Novis, foi um notável médico da Armada Nacional e serviu na base naval de Ladaro, em Mato Grosso. Seu avô, professor Aristides Novis, nasceu em 1885, foi diretor da Faculdade de Medicina da Bahia e membro honorário desta casa. Em 1907, após graduar-se destacadamente na Faculdade de Medicina da Bahia, foi laureado com uma viagem de estudos a Paris, onde, em 1910, nasceu seu filho, Dr. Aloysio Augusto Novis, que também foi membro dessa casa, membro honorário dessa casa. Dr. Aloysio chegou ao Rio de Janeiro em 1933, onde casou-se com Dona Francisca, e os pais do acadêmico Sérgio Pereira Novis. Então, a partir desse momento, num momento singular de emoção, quando o doutor Sérgio Novis tomou posse nessa casa, o doutor Aloysio viveu nessa academia, nesse mesmo salão, uma emoção ímpar, né? E orgulhosamente entregou o diploma de acadêmico titular para o professor Sérgio Novis. O seu bisavô materno era um médico baiano, Manuel Vitorino Pereira, que graduou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia, em 1876, com um dos mais notáveis do seu tempo. Além de cirurgia, ele fez carreira política como presidente do Estado da Bahia, senador federal, vice-presidente da República do Brasil, assumindo a presidência interina entre 1896 e 1897, quando o presidente Prudente de Moraes afastou-se por motivo de saúde. Durante a sua interinidade, ele transferiu a sede do governo do Palácio do Itamaraty para o Palácio do Catete. E o acadêmico Vitorino Pereira é o patrono da cadeira número 19 da Academia Nacional de Medicina, atualmente ocupada pelo acadêmico Natalino Salgado. O professor Novis tornou-se emérito no dia 20 de outubro de 2016. Essa é uma data curiosa, e ele me dizia depois, posteriormente, falou assim: Maurício, esse é o seu presente de aniversário. Exatamente dia 20 de outubro é o dia do meu aniversário. Então, posteriormente, ele sempre lembrava isso. E nessa casa nós tivemos momentos de alegria, de convivência,
e numa solenidade onde eu tive o prazer de conviver com excelentes e destacados personagens da safra de 1940, que deu para essa casa acadêmicos distintos e imemoráveis. Tomei posse aqui, sob a presidência do querido professor Pietro Novellino, sob a observância do professor Novis, que me entregou o diploma de acadêmico nessa casa. O professor Sérgio, sempre brincalhão, dizia para mim: Maurício, juntos na mesma cadeira vai ficar apertado. Vamos colocar uma poltrona número 2 dessa casa. Ele sempre com humor refinado. Ao longo da toda a sua trajetória, o acadêmico Sérgio Novis teve a felicidade de ter ao seu lado a sua amada esposa, a senhora Marta Maria, advogada e distinta descendente do Barão de Rio Bonito. O casal teve 3 filhos, já foi dito aqui pelo colega Oswaldo: Ana Luísa, psicóloga e escritora; Sérgio Novis Filho, economista; e Ricardo Novis, médico neurologista. Especialidade também exercida pela sua esposa, Xênia Novis. A extraordinária estirpe de neurologistas se completa com seu neto, Luiz Eduardo, da 8ª geração de médicos, e parece que já tem o bisneto Guilherme, uma promessa para a neurologia da próxima geração. Essa foi uma foto que foi tirada aqui no dia da minha posse, com a presença de toda a família Novis, e foi uma alegria muito grande nessa casa, esse dia inesquecível para mim. O professor Novis, num momento de intimidade, ao final da minha posse, me disse: agora, Maurício, empossado, você pode fazer uma prova de imortalidade. Caminhe com essa medalha no peito pelo aterro do Flamengo até Copacabana. Se você chegar vivo, pode ser considerado um imortal. Deixo aqui meu carinhoso abraço para a família do professor Novis, com as palavras de Gibran Khalil Gibran: que a morte deixa uma mágoa que ninguém pode curar, mas o amor deixa uma memória que ninguém pode roubar. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Maurício Unes. E agora eu quero convidar a professora Maria Lúcia Pimentel para suas palavras. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor professor doutor Pietro Novellino, presidente em exercício da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssimo senhor professor doutor Antônio Nardi, acadêmico desta casa. Excelentíssimo senhor professor doutor Oswaldo Nascimento, membro titular da Academia Nacional de Medicina, em nome de quem saúdo a todos os demais acadêmicos e aos médicos aqui presentes. Queridos familiares do inesquecível professor Sérgio Augusto Pereira Novis, especialmente sua esposa e companheira de mais de 60 anos, doutora Marta de Faro Novis. Senhoras e senhores, falar do professor Novis para mim, valendo-se da fragilidade do meu vocabulário, é uma tarefa no mínimo desafiante. Professor Novis, para os seus alunos e discípulos, ele foi muito mais do que o grande mestre. Era um amigo, conselheiro e extremamente partícipe da vida de cada um deles. Foi sempre um entusiasta da neurologia, contagiando a todos os que o acompanharam em suas concorridas aulas, o que fez, como aqui já foi dito, que em 2008, seus alunos e ex-alunos, residentes da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e pós-graduandos da PUC-Rio, assim como os alunos de outras instituições,
da Faculdade de Medicina Souza Marques e Gama Filho fundassem a Associação dos Alunos do Professor Novis, que anualmente realiza um simpósio científico em homenagem ao ilustre professor e cujo 9º encontro, coincidentemente, se realizará na Casa da Medicina da PUC-Rio amanhã. Na Santa Casa, sob orientação do professor Novis, a preocupação com o ensino esteve sempre presente, procurando transmitir aos alunos os valores do conhecimento científico e do humanismo na medicina. O maior legado do professor Novis se faz presente nos inúmeros alunos dispersos pelo Brasil e mesmo fora do Brasil, e que hoje, na sua maioria, são referências na neurologia. Considerava a todos sua segunda família e os envolveu como um pai afetuoso. Para mim, em especial, a honra de poder dirigir-me a este plenário reveste-se de enorme e invulgar emoção, pois o professor Novis foi como um pai, que reunia as dimensões espiritual, profissional e emocional numa só pessoa. Um pai devotado que conduziu com seus ensinamentos e com sua mente brilhante o complemento de minha formação na neurologia ao longo de 27 anos. Dele recebi a responsabilidade inicialmente da chefia de clínica de neurologia da Santa Casa e, posteriormente, da chefia das enfermarias 24ª e 25ª na mesma instituição. Também tive a honra de sucedê-lo como professora titular da pós-graduação em neurologia da PUC-Rio, procurando manter nesse departamento a mesma dinâmica empreendida pelo professor Novis. Lembro-me de quando me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro, após a minha formação na USP, em virtude de acompanhar o meu marido em sua carreira na Petrobras, fui convidada pelo saudoso professor Fernando Pompeu, que me encarregou da chefia de clínica do seu serviço de neurologia na Santa Casa. Com o passamento do professor Fernando Pompeu, o professor Sérgio Novilho assumiu a chefia daquele serviço e convidou-me para seguir na chefia de clínica. Com um entendimento cada vez mais harmonioso, o professor Sérgio Novis estimulou-me a ingressar no programa de mestrado e, posteriormente, doutorado na UFRJ, tendo participado da banca examinadora na minha obtenção desses 2 títulos. Além da neurologia, o professor Sérgio Novis tinha uma outra paixão, a sua família. Dedicava-se inteiramente a ela. Formou com a doutora Marta de Faro Novis, advogada e defensora pública, uma das poucas famílias em que convivem 3 gerações de neurologistas, o professor Novis, Ricardo e Luiz Eduardo, e seu neto Luiz Eduardo, que continua o seu legado brilhando na neurologia. Além de Ricardo, sua filha Ana Luísa Novis é psicóloga e seu filho Sérgio Augusto Novis Filho, administrador do BNDES, que carregam a força da carga genética no interesse e dedicação às suas respectivas profissões. Fui privilegiada ao ser abraçada pela família Novis. O amor do professor Novis pela vida não o fez esmorecer diante da enfermidade que o acometeu e que enfrentou corajosamente por 7 longos anos, em que, pese as dificuldades, de que não eram poucas, como assim comentou o professor Oswaldo, continuava espirituoso, divertido e com uma vivacidade que não deixava transparecer o seu sofrimento. Nunca se furtou a conversar com seus colegas, alunos, inclusive participando, assim mesmo, das sessões clínicas. Nesta ocasião, em que aqui nos reunimos para reverenciar a memória do professor Sérgio Augusto Pereira Novis, não poderia deixar de registrar meu agradecimento a esta prestigiada casa, em especial ao acadêmico Oswaldo Nascimento, pela oportuna iniciativa de promover essa significativa homenagem. Parafraseando o doutor Aloysio Novis, pai do professor Sérgio Novis, não se vai de todo embora quem nos vivos vive. E por isso posso afirmar que teremos o professor Novis por muitos anos mais entre nós.
Muito obrigada. Obrigado, professora Maria Lúcia Pimentel, por suas palavras. E agora quero convidar o filho do professor Sérgio Novis, o doutor Ricardo Novis, por favor. Excelentíssimo senhor acadêmico Antônio Nardi, presidente em exercício da academia, acadêmicos Pietro Novelino, Maurício, Oswaldo Nascimento, a quem, através dos quais eu cumprimento os demais acadêmicos. Hoje é um dia de muita emoção para mim, poder estar aqui nessa casa, falando um pouco do meu pai. E quando o Oswaldo me convidou para fazer essa homenagem, eu estava preparando uma aula para um congresso que teve recente da Academia de Neurologia do Rio de Janeiro, e a gente se depara com aquela declaração nossa de conflito de interesses. E, na memória, eu pensei que, nesse momento, nesse especial, o meu conflito de interesse agora aqui é total. Eu estou falando aqui de um modelo, de um exemplo para mim. E, ao mesmo tempo, eu nesse momento, também fiz uma reflexão e entendi que essa palavra definia um pouco o meu pai. Meu pai era um homem que tinha muito interesse em tudo que ele fazia. Não fazia nada pela metade, cumpria todos os seus deveres. Ele mesmo dizia que as pessoas têm que aderir às suas tarefas. Ele certamente fez isso, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, e era uma pessoa de interesses variados, facilmente conseguia desenvolver novos interesses. Chegou um momento da vida que ele virou até um noveleiro, ele assistia às novelas, dizia ele que era para poder examinar os pacientes no consultório, falar sobre as novelas, era uma maneira dele poder avaliar esses pacientes, enfim. Então, é um termo que define bem meu pai em relação ao interesse. Eu vou aqui trabalhar um pouco sobre alguns interesses que ele teve no decorrer da vida. Certamente, sua família é algo que ele sempre teve uma relação muito próxima, muito forte, e, sendo ele uma pessoa interessada, ele conhecia a história da família a fundo. Você ligava para ele para saber detalhes da história de pessoas, e ele sabia de tudo, como é que tinha sido, como é que as pessoas tinham se conhecido, enfim. Era uma pessoa realmente interessada. Então, aqui a gente tem a família dele, ele e os seus 5 irmãos, a Maria Lúcia, mais velha, aqui presente, o Aloísio, que nos deixou em 2008, e aqui presente também o Manuel Vitorino, Paulo César, e ausente, que mora em São Paulo, o Álvaro. E ao lado aqui eu destaco essa foto das figuras femininas que ele teve muito presente na sua formação. A mãe dele, a querida vovó Chiquita, a irmã Maria Lúcia e a Dedé, que era uma pessoa que ele teve ali um carinho muito especial. Inclusive, ano passado, um pouco antes dele nos deixar, ele sonhou com a Dedé e falou sobre isso com bastante carinho, com bastante saudade, marcou bastante a ele. Houve um interesse precoce, ele ainda jovem, com 18 anos, encontrou a sua parceira, e ele se declarava Marta dependente, e junto a ela, então, formou uma família, que eu tenho o privilégio de fazer parte, e logo tiveram filhos, e ele sempre também teve interesse e participou muito da criação dos filhos. Todos nós 3 tivemos muito forte a presença dele conosco. Eu vim um pouco depois, então eu tive, por questão ligada a isso, desde os 13 anos, de ser o único filho presente em casa,
E eu, nessa época, participei muito de todos os eventos sociais que ele participava, e eu adorava ficar sentado ao lado dele, ouvindo ele contar história para as pessoas ao seu redor. Ele era um grande contador de histórias. Eu assisti várias e várias vezes momentos como esse. A família cresceu, e ele adorava isso, ele adorava que a família crescesse. E na foto da direita ali, a gente tem o que a gente carinhosamente chama dos agregados da família ali presente. E ele adorava todos, sempre recebeu todos muito bem, sempre tratou todos como se filho fosse. E, crescendo a família, vieram os netos, que esse sim era a grande paixão dele. Ele dizia que filho serve para fazer neto, a principal função do filho é dar neto. E nós trabalhamos bem, demos 8 netos para eles, e ele foi muito feliz com todos os netos. Cada nascimento do neto era contagiante, ver a alegria dele. Aqui o nascimento do meu caçula, do Leonardo, então o 8º neto dele, ele mantendo essa alegria, essa chama de ver mais um neto chegando, e depois ainda teve um bisneto, o Guigui, com o qual ele teve uma relação tão bonita. Ele teve com ele, o Guigui adorava estar com ele, foi uma relação realmente muito bacana, e desde 2020, quando a pandemia fez ele parar de trabalhar, que ele ficou mais em casa, a presença do Guigui sempre foi algo que fez muito bem a ele. E, claro, eu tive a sorte, desde a minha graduação, desde 97, quando eu estava fazendo a cadeira de neurologia, foi o ano que ele assumiu a Santa Casa. Eu, aluno da Souza Marques, a Santa Casa era meu hospital-escola, e desde a graduação eu tive ele como professor de verdade, professor no sentido literal, porque professor meu ele já era desde que eu nasci. E pude acompanhar, pude seguir com ele da graduação, na residência, e depois no convívio da clínica privada, e eram aprendizados diários, e realmente foi um privilégio poder estar ao lado dele. E ele nunca forçou nenhum dos filhos a fazer medicina, mas eu lembro da alegria quando eu contei a ele que iria fazer medicina, e depois também nunca forçou que eu fizesse neurologia, mas também lembro da alegria quando eu optei por seguir na mesma especialidade. E ele também teve a alegria de ter um neto ao lado, e aqui uma foto onde os dois participam de um evento científico, dando aula juntos. Eu lembro que foi um dia que ele também ficou muito, muito emocionado. Ele amava o consultório, ele foi um grande professor e adorava ensinar, mas a gente sentia que no consultório era onde ele talvez mais se realizava. Ele criou com seus pacientes uma relação médico-paciente invejável, e a gente teve o privilégio de poder acompanhar isso. E eu, até hoje, ainda com alguns pacientes que se trataram com ele, ouço quase que diariamente elogios e agradecimentos da forma como ele mudou a vida daquelas pessoas. A Academia de Medicina sempre foi para ele uma casa onde ele tinha um interesse absurdo. Ele, se não estava aqui na quinta-feira, é ou porque estava viajando ou porque estava com algum problema maior. Senão, toda quinta-feira ele aqui estava presente, fazia questão de vir e participava ativamente da vida política da academia, né? Ele, voltando àquela questão do interesse, quando ele interessava por algum candidato, você percebia que ele trabalhava muito em razão disso, né? Para que aquela escolha dele fosse aceita, e assim ele era em várias situações. Ele sabia defender suas causas com muito interesse. Aqui, registro de pessoas que estão seguindo a sua trajetória, né? A gente tem aqui a professora Ana Lúcia e o professor Morrice, que sucederam ele na chefia do serviço, primeiro o professor Morrice, agora a professora Ana Lúcia. E a professora Maria Lúcia, que a pessoa que difícil até de definir, que é uma parceira, uma sucessora dele, com quem eu tenho o privilégio de continuar trabalhando na Santa Casa, na PUC. Enfim, ela mantém viva essa história dele na Santa Casa. Ele, quando assumiu a Santa Casa, ele, durante 13 anos, manteve a chefia do Fundão e da Santa Casa, soube se dividir, sem deixar nenhum dos dois serviços desprovidos da sua presença, sempre interessado nisso, sempre interessado em formar novos alunos. E
essa paixão dele por ensinar fez com que um grupo de alunos no Congresso de Belém, em 2008, se reunisse e criasse a associação, capitaneado pelo Dr. Leonardo Brandão, que hoje é chefe da Santa Casa de Ouro Preto. E ele participou de todos os eventos. Amanhã será o primeiro sem a presença dele. E ele fazia questão de sempre comentar todas as aulas e deixava muito claro que ele entendia que o seu papel de professor estava alcançado quando ele estava aprendendo com seus alunos. Era algo que ele adorava, era aprender com seus alunos. E assim foi. E amanhã estaremos lá novamente honrando o nome dele. Existe um interesse dele que cresceu muito nesse período em que ele foi se afastando um pouco do trabalho, em razão da pandemia e tudo. Ele virou um flamenguista fanático. Sempre foi flamenguista, mas ele ficou fanático. E me ligava todos os jogos, antes, durante, depois, comentava e queria sempre saber minha opinião sobre alguma situação. E essa foto da direita foi tirada no dia 10 de novembro de 2024. Então, fez um ano há 3 dias. Foi num dia em que o Flamengo se tornou campeão da Copa do Brasil, então ele pôde ainda ver esse último título do Flamengo um mês antes de nos deixar. E era um privilégio poder compartilhar essa varanda com ele. Aprendi muito ali nesse charuto da tarde do domingo. E me despedi dele ano passado e com uma sensação de gratidão enorme de poder ter tido esse modelo, esse exemplo na minha formação. Muito obrigado, obrigado a todos pela atenção e obrigado por essa homenagem. Estamos aqui exercendo a imortalidade dele. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo Novis, seu emocionante depoimento. E agora nós vamos ter um vídeo do neto Luiz Eduardo Novis. Sérgio Novis, esse nome que para muitos que aí estão presentes remete a um grande neurologista, um grande profissional, um grande médico. Para mim, esse nome tem um significado ainda maior. Meu avô foi não só uma inspiração profissional para mim, como ele foi um pai para mim. Ele me formou como homem que eu sou hoje. Então, ele não me ensinou apenas medicina, ele me ensinou muito sobre caráter, me ensinou muito sobre valores, ele me ensinou muito sobre como ser o homem que eu sou hoje. Então, esse nome para mim tem um significado que vai muito além do Sérgio Novis, neurologista. Mas entrando nesse mundo da neurologia, o mundo da medicina, ele de fato foi fundamental para que eu tomasse a decisão de ser médico. E essa decisão não veio tarde. Eu me lembro de uma vez que eu fui na Santa Casa, no Rio de Janeiro, na 24ª e 25ª Enfermaria da Santa Casa, na qual ele era chefe na época. E quando eu cheguei para visitá-lo, numa oportunidade, eu estava com a minha mãe, olhei uma plaquinha na entrada da enfermaria escrito professor Sérgio Augusto Pereira Novis, chefe da 24ª e 25ª Enfermaria. Imediatamente olhei para minha mãe e falei: mãe, um dia eu quero que meu nome esteja naquela plaquinha ali também, igual o meu avô. E a partir de então se iniciou um sonho que felizmente foi concluído e ele teve muita participação na conclusão desse sonho. E me tornei médico, me tornei neurologista, fiz a minha carreira acadêmica, tudo isso inspirado por ele. E fico feliz de ter presenciado isso em vida,
ter visto essas conquistas em que, claro que eu conquistei isso, mas não poderia ter conquistado sem a ajuda dele, sem o suporte dele. Então, meu avô, ele, sem dúvida nenhuma, foi um pilar nesse meu caminho como médico. E eu tenho certeza que... E eu queria agradecer ao professor Oswaldo por me convidar a participar desse evento. E eu tenho certeza que ele está vendo lá de cima esse evento e está muito feliz e orgulhoso da família toda estar aqui, de todos os colegas da medicina dele estarem aqui prestando essa homenagem a ele. Tenho certeza que ele estaria muito emocionado e muito grato por tudo isso que está sendo feito por ele hoje. Então, só tenho a agradecer a academia, agradecer ao professor Oswaldo por essa linda homenagem. E, infelizmente, não pude estar presente pessoalmente, mas hoje em dia a tecnologia permite que a gente esteja presente de outras formas. Então, agradeço a todos pela oportunidade e um beijo para você que está assistindo essa linda homenagem e obrigado por tudo. Sérgio. Agora vamos abrir a palavra aos acadêmicos e o presidente Pietro Novellino, aqui do meu lado, já pediu a palavra. Por favor, presidente. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, professor Nagy, que representa uma das figuras mais eminentes da medicina do nosso país. Excelentíssimos confrades, ao meu lado, Maurício Yunes, e ao meu lado esquerdo, Oswaldo Nascimento. Senhores acadêmicos, familiares do nosso querido e saudoso professor Novis. Cumprimento especial à senhora Marta, eminente jurista, e que toda vez que eu tive a oportunidade de ir à sua casa para cumprir o rito de um candidato a esta casa, a professora Marta sempre me recebeu com a sua delicadeza e, embora sendo uma genial jurista, evidentemente mantinha uma posição realmente sem se jactar, o que muito nos alegrava. Eu permito dizer, senhor presidente, apenas lembrando que a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. Eu digo isso porque convivi com seu pai, Aloysio Novis, membro honorário dessa casa, e toda vez que eu ia ao Instituto de Neurologia de Olinda Couto, lá estava seu pai e, posteriormente, o nosso querido Novis. Eu gostaria de dizer que quando o acadêmico Novis fazia uso da palavra, era realmente um orador de alto nível e sempre defendia, senhor presidente, esta casa, o que muito deve nos orgulhar. Eu estou aqui e também gostaria, sem me jactar, que represento a Faculdade de Medicina Souza Marques, onde no momento eu tenho o privilégio de dirigir e que ele foi um eminente professor, com os seus ensinamentos, e com a sua autoridade e com a sua liderança. Eu queria também cumprimentar
né? O doutor Ricardo Novis e o doutor Luiz Eduardo Novis, que fizeram brilhantemente o uso da palavra, né, mostrando um pouco da evolução dessa família maravilhosa e que muito me emocionou, porque várias vezes, meus queridos confrades, eu era convidado pelo professor Deolindo Couto para ir à casa do professor Luiz Novis, onde, evidentemente, além da fidalga acolhida, né, sempre desfrutava de um cafezinho que, evidentemente, era muito saudável e não faz mal a ninguém, né? Então, senhor presidente, eu, nesse momento, me sinto emocionado e saúdo todos os outros membros dessa maravilhosa família Novis e devo dizer que essa casa se engrandece, né? Porque realmente, repito, a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos viver. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Continua aberta aos acadêmicos. Acadêmico Eduardo Benchimol. Obrigado, senhor presidente em exercício, Antônio Nardi, presidente acadêmico Novelino, acadêmico Oswaldo Nascimento, Maurício Yunes. Queria primeiro agradecer à família do professor Novis por estar aqui e agradecer à Academia Nacional de Medicina por ter feito essa, em especial ao acadêmico Oswaldo, por ter colocado hoje essa sessão ao professor Novis. Era absolutamente necessário e, pessoalmente, aqui, até uma maneira um pouco egoísta de falar, muito, assim, muito feliz de estar aqui presente hoje revivendo boas memórias do professor Novis. E eu me dirigi ao Ricardo em particular, assim, porque acho que ao ver o discurso do Ricardo, eu me vi ali no púlpito, né? Assim, nós temos muito em comum, né? Somos filhos de pais proeminentes, amigos, né? Praticamente, o professor Novis era parte da minha família, e então eu tenho muitas histórias com o professor Novis, a maioria delas feliz, mas eu vou contar ali, começar pelo final. Assim, uma das coisas que eu mais, quando o professor Nardi me telefonou, me incentivando me intimando a imediatamente me inscrever para a vaga na Academia Nacional de Medicina, a primeira pessoa que eu quis ligar foi o professor Cláudio Benchimol e depois para o seu pai. Ele sempre foi um incentivador da minha carreira. Eu adorava ir às sessões de neurologia na graduação, às quintas-feiras, no fundão, porque era uma sessão, além de a gente aprender muito, era divertidíssimo, né? O professor Novis comandava aquilo, realmente a oratória dele era apaixonante. Depois, na Clínica São Vicente, quando lá dava plantão, inúmeros casos que eu vi o professor Novis, era sempre um prazer conversar com ele, seja na parte profissional, seja na parte pessoal. Muito felizmente, convivi com ele na minha casa. Ele e meu pai tinham um apreço em comum. Aliás, no meu discurso de posse, eu tomei posse aqui na academia no dia 16 de maio, no dia do aniversário do professor Novis, e eu tive, no parágrafo final do meu discurso de posse, eu tive a oportunidade de vislumbrar uma imagem que, naquele momento, estavam os dois, né, frente a um generoso pedaço de bolo, comemorando não só o aniversário do professor Novis, mas a minha posse na Academia Nacional de Medicina. Então, esse é o grau de carinho e o laço de amor que nos une, né, na nossa família. Eu tive uma pena, assim, eu teria uma alegria muito grande de ter o professor Novis na minha campanha na academia. Teria sido uma das visitas acadêmicas mais emocionantes que eu teria feito. Eu lamento que ele tenha nos deixado antes que isso tenha ocorrido.
Mas, para finalizar, senhor presidente, não queria deixar de registrar um dos momentos mais alegres para mim como professor novice foi quando a gente finalmente conseguiu com que ele fizesse o prefácio do livro do meu pai. Né? Não tinha ninguém melhor do que o professor novice que pudesse estar nesse prefácio, e foi uma alegria muito grande, que apesar de alguma dificuldade, ele estava num período mais frágil de saúde, mas foi uma alegria muito grande, acho que para ele também, conseguir fazer isso, e para a gente nos deu uma grande honra. De modo que eu deixo aqui a minha saudade, o meu apreço, e aqui é o meu incentivo à imortalidade do professor novice. Muito obrigado. Mais algum acadêmico? Acadêmico Paulo Couto. Senhor presidente em exercício, Nardi, ex-presidente Novelino, meus confrades Maurício Yunes, Oswaldo Nascimento. Na pessoa da professora doutora Marta, minha querida amiga da família, eu cumprimento a todos os amigos, familiares, em especial o Ricardo, e queria aqui dizer algumas palavras que o meu pai pronunciou sobre o Sérgio, e eu começo o seguinte: quando meu pai ele recebeu o título de professor emérito da UFRJ, ele foi saudado por Sérgio Novice, seu dileto assistente desde sempre, a quem tinha como filho e que o assistiu em seus últimos anos de vida ao ser acometido por grave doença neurológica. Abro aspas. Magnífico reitor Nelson Maculan. Sinto-me feliz, meu pai falando, com a designação feita por vossa magnificência para ser saudado nesta celebração pelo professor Sérgio Novice. O caro Sérgio, nosso companheiro de trabalho há 30 anos, descende de tradicional família de médicos baianos. Seu avô, Aristídio Novice, foi catedrático de Fisiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, onde tornou-se famoso pelo brilho e sabedoria com que proferia suas lições. Seu pai, Aloysio Novice, é conhecido otorrinolaringologista nessa cidade, onde goza de grande prestígio. Seu tio, Jorge Novice, também foi catedrático de Fisiologia, bem como disputado clínico em Salvador. Seu outro tio, Aristídeos Novice Filho, foi professor de cirurgia geral na mesma faculdade. E, seguindo a tradição da família, seu filho Ricardo, recém-aprovado no vestibular, já está cursando o primeiro ano de medicina. Quanto ao nosso Sérgio, vimos-lo surgir, crescer e exercer com brilho todos os postos da carreira universitária. Auxiliar de ensino, professor assistente, professor adjunto, livre docente e, pelo fato de acumular estas duas últimas condições, foi promovido, por força de lei, a professor titular de neurologia de nossa faculdade. Todavia, não se sentiu plenamente realizado com a nova investidura. Pelo contrário, batalhou para que fosse aberto concurso público de títulos e provas para o provimento efetivo da titularidade ao qual submeteu-se. Seu concurso é memorável. Com as reconhecidas qualidades de grande médico, excelente didata e orador nato, impôs-se e foi aprovado com a nota máxima conferida por todos os examinadores. É com imenso prazer que o vejo suceder como titular de neurologia desta universidade aos professores Antônio Astragésio, Deolindo Couto e a quem vos fala neste momento. Fecho aspas. Por tudo que realizou durante sua profícua vida profissional, pessoal e familiar, Sérgio fará muita falta e será para sempre lembrado. Terminando, cito uma vez mais uma fala de meu pai, atribuída ao Frei Domingos Vieira, que fala da saudade, aquela que sentiremos
do nosso querido homenageado de hoje. Saudade é a mágoa que produz em nós a ausência do ser amado, com o intuito de tê-lo presente e de tornar a vê-lo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Não tendo mais nenhum acadêmico, Celso Ramos. Muito obrigado, senhor presidente. Doutora Marta, Ricardo, meus familiares, meus colegas. Eu vou falar de não encontros com o professor Noviço. Minha mãe era baiana. Meu avô morava na rua 8 de dezembro, número 17. Praticamente em frente de casa a casa que tinha sido do professor Aristides e que era ocupada pelo Aristidinho, como era certamente conhecido pela família. O professor Aristides Filho tinha 3 ou 4 filhos, me lembro de um, devia ser Luiz Fernando, que o apelido era Lula, tinha uma moça, que, se eu não me engano, era Marúcia, mais 2 que eu não acho, mas acho que uma outra moça e um outro rapaz. Mas eram mais velhos do que eu. Da mesma forma que o Sérgio, quando ia para lá nos finais de ano, também era mais velho que eu, nós não tínhamos nenhum contato. Mas acontece que meu avô tinha uma fazenda no Vale do Iguape. Então, doutora Marta, pegávamos uma lancha ou pegávamos um navio, íamos até o navio da Baiana, aquele que não navega mais no mar, íamos até o Lagamar do Iguape. Lá nós caíamos numa canoa que era de vela, a Sérgio era de motor de popa, a nossa era de vela, naquele negócio enorme, numa lagoa, uma canoazinha com vela, sem salva-vidas, sem absolutamente nada, até chegar do outro lado, onde pegávamos, sim, um carro de boi, como o Sérgio já pegou. No fundão, no primeiro momento, quando nós chegamos lá, quem comparecia era o professor Bernardo Couto, que cuidou de muitos casos de neuropatia por difteria, o que me lembra também o professor Saad, que colocava marca-passo nessas crianças, inclusive aos sábados ia lá para colocar marca-passo nas crianças que terminavam morrendo, mas, enfim, de toda forma, fazia-se o que se podia fazer. Depois, na AIDS, aí nós tivemos uma participação muito grande. Com todas as múltiplas manifestações neurológicas que aqueles pacientes faziam na época em que nós não tínhamos tratamento nenhum. Mas nunca tivemos um contato mais próximo, Sérgio e eu. Meu primo, também baiano, Milton Prisco Paraíso, em um belo momento, um belo dia, tornou-se curador da senhora Leda Collor, que tinha tido um acidente vascular cerebral, morava aqui no Rio, estava internado aqui no Rio, ele passou a maior parte do tempo indo toda semana para Maceió, e um belo dia ele me telefona de noite: Celso, Pedro Collor está com a metástase cerebral. Qual é o neurologista que você indica? Eu disse: Sérgio, eu digo Sérgio Noviço, está aqui o telefone dele. Hamilton, meu tio, pai desse Hamilton, era muito amigo do doutor Aloysio. E aí eu ouvi, já tinha celular na época, meu primo falando com o Sérgio, mas o Sérgio não se interessou, certamente com boas razões, para não entrar naquela confusão política que estava ocorrendo naquele momento, porque todos se lembram, Pedro já havia denunciado o irmão e morreu pouco depois. De modo que eu tive a oportunidade, no Congresso de História da Medicina, que nós tivemos aqui na semana passada, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação, não exatamente sobre o Sérgio, mas sobre um telegrama que a Frânio Peixoto mandou para o professor Aloysio, se desculpando por não ir ao batizado do Sérgio em 1940. Esse trabalho eu pretendo escrever
e vou depois passar à família. Muito obrigado, senhor presidente. Agora vamos abrir aos familiares, quem desejar falar. Ana Luísa. Bom, eu peço, antes de mais nada, quero agradecer a sua homenagem tão especial para o meu pai. E é uma honra muito grande estar nessa casa. Eu pude dar a meu pai uma grande alegria pela gentileza do acadêmico José de Jesus de Camargo de me convidar para palestrar sobre a escuta. E meu pai ficou muito feliz nesse dia. Foi um dia que nós celebramos juntos. Eu fiquei muito feliz de estar nessa casa que fazia meu pai tão feliz, tão realizado, e poder falar aqui nesse espaço que era tão querido para ele. Eu escrevi algumas palavras, serei breve, tá? O que falar de Sérgio Augusto Pereira Novis? Uma referência que se mantém presente no meu DNA, uma referência que transcende o tempo, uma referência que transcende a ausência. Meu pai, meu amigo, meu porto, meu mestre. Aprendi que na vida nós exercemos diversos papéis. De acordo com o contexto, uma determinada faceta da nossa personalidade se mantém em maior evidência, como se fossem diferentes matizes da nossa identidade, que se manifestam conforme as demandas dos encontros que estabelecemos. A intimidade presente no relacionamento favorece a oportunidade de nos depararmos com essas riquezas. Nessa casa tão nobre, que Sérgio tanto gostava de pertencer, sou revisitada pela vertente do professor, do médico, Dr. Sérgio Pereira Novis. Uma dimensão da sua personalidade que exalava um caso de amor profundo, inquestionável pela medicina. Conheci o professor Sérgio Novis ainda menina, sentada na primeira fila da sala de aula da Faculdade Souza Marques, numa época em que meus pés ainda sobrevoavam o chão. A impaciência ameaçava me dominar naquela manhã ensolarada em que fui acompanhá-lo. Os pés balançando e inquietos denunciavam a minha expectativa. Porém, quando o professor começou a falar, a eloquência do timbre e o gestual imponente foram me envolvendo. A audiência silenciosa absorvia o que ele dizia e eu, apesar de não compreender o conteúdo compartilhado, fui capturada pela melodia apaixonada da sua narrativa. Aprendi naquela manhã a importância de amar o que se faz. A paixão vivenciada, como bem sabemos, pode gerar na plateia um contágio inesquecível. Em 1997, quando fui trabalhar com professor na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, na 24ª e 25ª Enfermaria de Neurologia, convivi com o professor, o médico em ação. A cada round, senti o cuidado, a delicadeza do olhar, o toque, a escuta dedicada a cada paciente. A imponência do saber era entremeada pela escuta e pelo interesse genuíno pela pessoa do paciente. Ele ensinava o que era certo a ser feito, a lidar com os desafios e a fazer o possível, apesar das dificuldades que se apresentavam. Aprendi a importância de manter a presença e a responsabilidade nas escolhas que estabelecemos. Aprendi que uma relação de amor sem dignidade não pode ser cultivada. Cuidar de pessoas não dá espaço para desculpas vazias, que corrompem a integridade, a ética e resvalam no caráter. Em 2015,
começamos a frequentar as sessões clínicas do Grupo Humanidades da Saúde do querido Ricardo Cruz. Convivi com mais proximidade, com a intensidade e a curiosidade do eterno aprendiz. O professor se mantinha aberto a novos aprendizados, não se acomodava com o conhecido. Tinha interesse em passear por diferentes territórios. Trocávamos impressões, compartilhávamos ideias, inaugurávamos uma nova proximidade acadêmica, humanista, que favoreceu novas tessituras entre nós, sem hierarquias. Em 2019, o professor foi desafiado a viver num território invertido. O médico passou a ser também paciente. Conviveu com a doença, acolhido em muitos momentos pelas histórias de amor e de amizade com a medicina. A memória despertava emoções, lapidava vulnerabilidades e ampliava o horizonte de narrativas possíveis frente às adversidades. Em 12 de dezembro de 2024, o professor se despediu de nós. Encontrei no escritor Eduardo Galeano um alento a nos relembrar que somos feitos de histórias e que as histórias preciosas podem sempre nos revisitar e entoar o que valeu ser vivido. E hoje, o professor, o médico, o pai, nos ensina que uma pausa não interrompe uma história. Obrigada. Mais alguém da família deseja fazer uso da palavra? Doutora Marta. Sim, sim. O microfone está chegando. Primeira vez que eu vim aqui, está começando a namorar o certo. Então, a primeira vez que eu vi falar do professor Julinho do Couto, de quem eu convivi, foi meu padrinho de casamento, de vários membros daqui, que eu participei de várias posses, várias festas, com muita alegria. E na convivência que eu tive com o Sérgio, de 66 anos, uma das várias coisas que eu aprendi com ele, foi uma frase que me marcou muito: ensinar o certo e fazer o possível. Você não pode negar a informação, porque a informação salva a vida. Ele sempre conta a história que aconteceu com ele no Fundão. Ele era professor lá do Hospital Clementino Fraga Filho, atendeu uma pacientezinha jovem e teve que dizer para o pai dele: olha, infelizmente, existe um remédio nos Estados Unidos, mas que nós aqui no hospital não podemos fornecer. Aí, o pai da paciente ouviu essa informação. Aí ele foi lá para a comunidade da Maré e falou com o seu Dinho. E o seu Dinho disse assim: olha, fala naquele professor que lá o pessoal do Fundão é muito bom, é gente séria. Nós podemos comprar esse remédio. Aí o seu Dinho voltou 2 dias depois e disse: olha, professor, o seu Dinho, o chefe lá da comunidade, disse que pode comprar esse remédio. Aí fosse um problema, porque era um remédio, não sei qual é o valor, vamos dizer, um remédio muito caro, o Fundão não teria possibilidade. Solução: foi feito o professor Fraga, que era o diretor do hospital, chegou à conclusão, falou com a parte jurídica: se o seu Dinho for uma pessoa jurídica, ele vai poder doar, através de uma pessoa jurídica, uma doação para o hospital. E com isso a criança foi salva. Então, eu acho que essa informação é muito importante. Ensinar o certo, mas batalhar para o possível. E assim, hoje, a gente vê via internet quantas pessoas são salvas hoje e fazem um pedido de socorro por esses remédios careces e as pessoas são salvas. Muito obrigada. Legal. Muito obrigado, doutora Marta. Eu fui aluno do professor Sérgio Novis, como falei no início da sessão, e sempre admirei também, como todos aqui, as aulas, palestras e os pareceres do professor Novis. Quando eu me candidatei aqui à academia, o professor Sérgio Novis apoiou a minha candidatura abertamente, como
como foi falado aqui, quando ele tomava uma decisão, ele seguia aquilo, e tanto que ele fez parte da minha comissão de entrada para a sessão de posse. E ficamos muito próximos sempre, porque o professor Sérgio Novis frequentava aqui a academia assiduamente e conversamos sobre vários aspectos da medicina, da psiquiatria e da administração da academia. E por essas coincidências da vida, a nossa presidente a acadêmica Eliette Busquelá está viajando hoje e coube-me como vice-presidente presidir essa sessão, o que muito me emocionou. Me sinto mais próximo ainda ao professor Sérgio Novis. Foi uma sessão da saudade muito emocionante e certamente o professor Novis, onde quer que ele esteja, deve ter gostado bastante. Muito obrigado a todos. Convido para o chá acadêmico.